Embora a célebre expressão "nada é certo exceto a morte e os impostos" seja amplamente reconhecida, é fascinante notar que a Bíblia destaca indivíduos que escaparam da inevitabilidade da morte. Enquanto a figura de Jesus é inquestionavelmente proeminente, a tradição cristã sustenta firmemente a narrativa de sua morte seguida pela ressurreição dentre os mortos. No entanto, os relatos bíblicos mencionam 3 indivíduos notáveis que desafiaram essa norma. O primeiro entre eles é Enoque, uma figura intrigante considerada como o primeiro homem na Bíblia a jamais experimentar a morte física. Enoque, não descendente de Caim ou Abel, mas sim do terceiro filho de Adão e Eva, e bisavô de Noé, pertencia a uma linhagem que se entrelaçava com outras figuras notáveis das Escrituras. Em uma época em que a longevidade humana não estava limitada aos 120 anos, conforme mencionado em Gênesis 6, verso 3, Enoque viveu extraordinários 365 anos, desafiando as expectativas de sua era. Enquanto muitos de seus contemporâneos se afastavam dos caminhos divinos, Enoque se destacou pela sua fidelidade e profundo relacionamento com o divino, como descrito em Gênesis 5, versos 22 e 24. Sua íntima comunhão com Deus é evidenciada pela declaração de que andou com Deus e ele não existia mais, porque Deus o levou. Essa passagem ressalta o vínculo íntimo entre Enoque e o divino, ilustrando o extraordinário fato de sua ascensão ao céu sem passar pela morte física. Enoque é mencionado nas genealogias de Jesus, registradas em Lucas 3, versículo 37, traçando sua linhagem até Adão. Além disso, no famoso capítulo da fé em Hebreus 11, Enoque é listado entre os antigos ancestrais israelitas louvados por sua fé inabalável. Os versículos 5 e 6 destacam sua aprovação divina, enfatizando a necessidade essencial da fé na jornada espiritual. Acreditar na existência de Deus e na recompensa reservada aos que sinceramente o buscam é fundamental, como enfatizado ao longo da narrativa bíblica. A expressão "Deus o levou" é repetidamente empregada ao referir-se a Enoque, e o livro de Hebreus esclarece que esta frase não é meramente simbólica, mas indica que Enoque transcendeu a morte de maneira incomum, como reforçado em Hebreus 11, versículos 5 e 6. Enoque, portanto, permanece como um exemplo notável de fé e de uma relação íntima com o divino que transcende as limitações da existência terrena. Nesta narrativa intrigante, Enoque não é apenas um personagem histórico, mas um símbolo poderoso da possibilidade de uma comunhão profunda com o divino e da superação das limitações humanas. Sua história ecoa através dos séculos, inspirando aqueles que buscam uma conexão mais profunda com o transcendente e uma fé que transcende as fronteiras da mortalidade. Os discípulos dos profetas, em Betel, profetizaram a Eliseu que o Senhor o separaria de seu mestre, Elias, naquele dia. Elias e Eliseu partiram de Gilgal, acompanhados por 50 jovens profetas de Jericó, que os observavam à distância. Chegando às margens do rio Jordão, Elias pegou seu manto, o dobrou como um cajado e bateu na água, que se separou, permitindo que atravessassem em terra seca, seguidos por Eliseu e os profetas. No caminho, Elias indagou a Eliseu se havia algo que desejava antes de sua partida, e Eliseu expressou o desejo por uma porção dupla do Espírito Divino de seu mestre. Elias respondeu que, se Eliseu testemunhasse sua ascensão ao céu, seu pedido seria atendido. Enquanto conversavam, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, apareceu de repente, separando-os. Elias então ascendeu ao céu em um redemoinho, conforme descrito em 2 Reis 2, verso 11. Essa passagem bíblica, marcada por um momento de transição entre mestre e discípulo, é carregada de simbolismo e significado espiritual. Eliseu, testemunhando a ascensão de Elias, recebeu a confirmação de seu chamado e a promessa do poder divino para o cumprimento de sua missão. O evento ressalta a importância da continuidade da obra divina e a transferência do manto espiritual de um líder para seu sucessor, inspirando gerações posteriores a buscar uma relação íntima com o divino e a se dedicar ao serviço de Deus. O enigma de Melquisedeque permanece como um dos mistérios mais intrigantes da Bíblia. Em Hebreus 6, versos 19 e 20,
descobrimos que Jesus Cristo, após sua ressurreição, assume a posição de sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Isso sugere um status equiparado entre Jesus e Melquisedeque, como expresso na tradução Mofé, que afirma diretamente a equivalência de Jesus a Melquisedeque. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Melquisedeque é retratado como um sacerdote do Deus Altíssimo, conforme detalhado em Gênesis 14. Durante uma guerra entre antigas cidades estando em Canaã e na Mesopotâmia, Abraão resgatou seu sobrinho Ló e sua família, após serem capturados. Retornando de sua ousada missão de resgate, Abraão é surpreendido pela aparição súbita de Melquisedeque. Melquisedeque, o rei de Salém, que significa paz, apresenta pão e vinho a Abraão, abençoando-o em nome do Deus Altíssimo. Em reconhecimento, Abraão oferece a Melquisedeque 1/10 de tudo, o dízimo. Vale ressaltar que Melquisedeque era o rei de Salém, que é a cidade de Jerusalém. Seu nome hebraico significa Rei da Justiça, uma figura profética mencionada por Davi no Salmo 110, verso 4. Hebreus 7, verso 3, afirma que Melquisedeque não teve pai, nem mãe, nem genealogia, e sua vida é comparada à do Filho de Deus, um sacerdote para sempre. Essa afirmação reforça o caráter misterioso e divino atribuído a Melquisedeque. O texto hebraico sugere uma existência transcendental, uma figura etérea que desafia as limitações da mortalidade. A complexidade dessa narrativa levanta questionamentos sobre a identidade e a natureza de Melquisedeque. A interpretação figurativa sugere uma conexão simbólica entre Melquisedeque e Jesus Cristo. Ao citar novamente o Salmo 110, versículo 4 em Hebreus 5, versos 6 e 10, o autor destaca a continuidade e a eternidade do sacerdócio de Jesus, na ordem de Melquisedeque. A ausência de registros sobre seus antepassados, combinada com sua suposta existência eterna, alimenta a especulação sobre Melquisedeque. Alguns teólogos interpretam essa narrativa de maneira alegórica, enfatizando a natureza atemporal e divina de Melquisedeque, enquanto outros exploram a possibilidade de sua identidade literal como uma prefiguração de Jesus Cristo. O mistério de Melquisedeque continua a intrigar e a desafiar a compreensão humana, servindo como um lembrete da profundidade e da complexidade das Escrituras Sagradas. Sua figura enigmática nos convida a contemplar os mistérios do divino e a explorar as múltiplas camadas de significado presentes nas narrativas bíblicas. A questão da identidade de Melquisedeque permanece como um enigma intrigante para muitos estudiosos das Escrituras. Enquanto alguns creem que Melquisedeque era de fato Jesus Cristo, outros interpretam a narrativa de maneira figurativa, destacando a semelhança entre os dois sem afirmar sua identidade literal. A dualidade de Melquisedeque como Rei da Justiça e Rei da Paz adiciona profundidade à sua figura, tornando-o uma peça central na compreensão do sacerdócio e da promessa divina. O encontro de Abraão com Melquisedeque é um evento significativo registrado em Gênesis 14, onde Melquisedeque, como rei de Salém, traz pão e vinho e abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo. Abraão, em reconhecimento, oferece a Melquisedeque o dízimo de tudo o que possui. Este gesto não apenas demonstra respeito e gratidão, mas também ressalta o papel de Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. A dualidade do nome de Melquisedeque, que significa tanto Rei da Justiça quanto Rei da Paz, reflete sua posição única como líder espiritual e pacificador. Esta dualidade é reforçada pelo Salmo 110, versículo 4, onde Davi profeticamente declara que o Senhor jurou que o Messias seria um sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Este verso é posteriormente citado em Hebreus 5, versos 6 e 10, destacando a continuidade e a eternidade do sacerdócio de Cristo. Hebreus 7, verso 3, acrescenta um elemento intrigante ao mistério, afirmando que Melquisedeque não teve pai nem mãe, nem genealogia registrada. Esta peculiaridade sugere uma natureza divina e eterna, pois ele é descrito como alguém que nunca nasceu e nunca morreu, semelhante ao Filho de Deus. Isso lança luz sobre a natureza única de Melquisedeque como um sacerdote eterno, uma figura que transcende as limitações da mortalidade humana. A
A complexidade dessa narrativa levanta questões sobre a natureza da figura de Melquisedeque e sua relação com Jesus Cristo. Alguns interpretam sua história de maneira literal, vendo-o como uma prefiguração de Cristo, enquanto outros preferem uma abordagem figurativa, destacando a semelhança espiritual entre os dois. Independentemente da interpretação, a figura de Melquisedeque continua a intrigar e inspirar reflexões sobre a natureza do divino e o propósito do sacerdócio. Sua dualidade como Rei da Justiça e Rei da Paz e sua identificação como um sacerdote eterno lançam luz sobre a profundidade das Escrituras Sagradas e convidam os crentes a explorar os mistérios do plano divino para a humanidade. Apesar das evidências apresentadas, o mistério em torno de Melquisedeque persiste. Quem, afinal, é Melquisedeque? Para alguns, Melquisedeque é visto como uma representação simbólica de Jesus Cristo. Em Hebreus 7, versos 20 e 21, Deus faz um juramento de que Cristo seria eternamente um sacerdote, afirmando que ele é um sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. O título Rei da Justiça associado a Melquisedeque ganha ainda mais significado à luz das palavras de Jesus em Mateus 19, verso 17, onde ele proclama que ninguém é bom, exceto Deus, e compara a justiça humana a trapos diante de Deus. Ao considerar o nome de Melquisedeque como Rei da Justiça, a narrativa em Hebreus 7 ressurge com vitalidade. Além disso, a conexão entre Melquisedeque como Rei da Paz e a cidade de Salém, que significa paz, destaca a paz que ele representa. Enquanto Jesus é chamado de Príncipe da Paz, a dualidade presente em Romanos 3, versos 1 a 17, que declara a ausência de justos e do conhecimento do caminho da paz entre os seres humanos, aponta para a impossibilidade de um ser humano ser simultaneamente o Rei da Justiça e da Paz. A singularidade de Melquisedeque é enfatizada em Hebreus 7, verso 3, onde é mencionado que ele não teve pai, mãe, nem descendência. Essa ausência de uma árvore genealógica convencional levanta questões intrigantes sobre sua origem e natureza. Enquanto os sacerdotes humanos eram limitados por registros genealógicos, Melquisedeque é continuamente apresentado como um sacerdote sem início ou fim, destacando sua natureza especial. Apesar da complexidade na narrativa, alguns argumentam que o autor de Hebreus poderia estar falando figurativamente. Para eles, Melquisedeque seria uma representação simbólica ou uma prefiguração de Jesus Cristo, sugerindo semelhanças ou antecipações da obra redentora de Cristo. A ausência de um reconhecimento explícito por Abraão de estar na presença de Deus verdadeiro é destacada, assim como o fato de que Melquisedeque aparece e desaparece abruptamente da narrativa em Gênesis 14, sem indicação explícita da presença de Deus. No entanto, independentemente das interpretações, o que permanece é a intriga em torno da figura enigmática de Melquisedeque e seu papel significativo na narrativa bíblica. Sua singularidade e misteriosa identidade continuam a desafiar e fascinar os estudiosos e crentes ao longo dos séculos. Um ponto crucial destacado é a afirmação prévia em Hebreus 5, versículo 1, onde o autor enfatiza que todo sacerdote é selecionado entre os homens. A essência inerente do sacerdócio reside na escolha de um humano, consagrado e designado para estar diante de Deus como nosso representante. Jesus, sendo plenamente humano no Novo Testamento, além de ser totalmente divino, desempenhou o papel sublime de nosso sumo sacerdote perfeito. A Bíblia claramente ensina que os sacerdotes são indivíduos humanos incumbidos de atuar em um papel representativo. No entanto, essas divergências de opinião não devem nos distrair nem nos dividir. Em última análise, o que verdadeiramente importa é termos o grandioso sumo sacerdote chamado Jesus, aquele que redimiu nossos pecados, intercede em nosso favor diante de Deus e nos ama com um amor eterno. Outra observação relevante é feita no início do primeiro versículo de Hebreus 5, onde o escritor ressalta que cada sacerdote é escolhido entre os humanos. A essência primordial do sacerdócio consiste em ser um ser humano eleito e consagrado para representar a humanidade diante de Deus. No grandioso panorama da perfeição divina, Deus, em toda a sua magnificência, é o artífice de todas as coisas.
Sua glória e majestade transcendem tudo e todos, situando-se em um patamar inatingível. Contudo, mesmo nessa sublime grandiosidade, Ele escolheu nos amar. Se o desejo de explorar mais profundamente quem é Deus pulsar em seu coração, reserve um momento para conferir o vídeo que estamos disponibilizando nos cards e também na tela final. Neste conteúdo, desvendaremos a essência divina à luz da Bíblia, revelando aspectos que certamente irão surpreender você. Testemunhe a imensidão, a majestade, o amor e o poder que emanam da natureza divina. Uma jornada fascinante aguarda, conduzindo-nos à compreensão mais íntima desse Deus que, em sua soberania, não apenas criou o universo, mas também escolheu amar cada um de nós. Não perca a oportunidade de se maravilhar diante dessa revelação extraordinária. Convido você a mergulhar de cabeça nessa fascinante jornada de descobertas, inscrevendo-se em nosso canal e expressando seu apreço através do botão de like neste vídeo. Vamos juntos explorar as profundezas desse estudo intrigante, desvendando os mistérios da intervenção celestial em nossa jornada espiritual. O canal Bíblia Destacada valoriza imensamente sua atenção e apoio contínuo. Cada inscrição e like são testemunhos do nosso compromisso compartilhado de explorar as verdades que moldam nossa compreensão da fé. Agradecemos sinceramente por fazer parte dessa comunidade que busca conhecimento e reflexão. Que a bênção divina repouse sobre você, guiando seus passos na senda da sabedoria espiritual. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.